Hoje nós vamos falar sobre uma modalidade não tão explorada de diálise no Brasil. E como a nossa intenção é sempre trazer mais informação para vocês, nós vamos falar sobre a diálise noturna. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Você está no Hemodiálogos e eu sou Marjorie Frojani. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo bem cacheado, castanho escuro. Hoje ele está preso num coque. Eu estou vestindo um vestido rosa longo e com um brinco dourado em formato de flor. O ambiente que nós estamos tem a parede cinza e à minha direita um vaso de flor verde com folhas verdes. E ao meu lado está comigo para enriquecer nossa conversa a doutora Maria Gabriela Rosa. Seja muito bem-vinda. Eu peço para que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória, mas que antes faça a sua autodescrição, por favor. Olá, Marjorie, mais uma vez obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Eu que falando agradeço. de um tema tão importante. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um pouco cacheados na ponta. Eu estou vestindo uma blusa de linho azul marinho com botões e eu sou nefrologista, me formei em 2000, como a maior parte dos nefrologistas do Brasil, né? A nossa escola foi o SUS, né? Então tenho anos aí de trajetória, de aprendizado com o SUS. E hoje eu sou gerente médica de uma das unidades Nefristar, que é na Nefristar Alphaville, e hoje a gente trabalha nesse mercado hoje de nicho e estou aqui para contribuir com a nossa experiência em diálise noturna. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, doutora. Eu acho que nossa conversa vai ser maravilhosa. Existem muitas coisas para a gente falar sobre a diálise noturna e eu queria começar perguntando qual que é a diferença entre ela e as outras modalidades de diálise e o que é ela propriamente dita. Explica aí um pouquinho pra gente sobre do que se trata a diálise noturna. Marjorie, quando a gente está diante de um paciente que tem uma falência dos rins, né, e que precisa de alguma terapia de substituição da função dos rins, a gente tem algumas opções de tratamento. Uma delas é o transplante renal. Nós temos uma modalidade que chama diálise peritoneal, que é feita utilizando o peritônio, que é uma membrana que a gente tem que reveste o nosso intestino. E o que é mais popularmente conhecido é a hemodiálise, né? Que os pacientes normalmente vão para as clínicas de diálise, né? 3 vezes na semana, essa é a convencional, né? Fazem lá em média de 3 a 4 horas, 3 vezes na semana. Porém, existem modalidades de diálise diária, a mesma diálise de curta duração todos os dias, e a diálise noturna, né? Essa diálise que o paciente vai para a clínica e realiza a diálise. A duração varia de 6 a 10 horas, né? Então, uma média de 8 horas, 3 vezes na semana. Então, quando a gente compara, né, a hemodiálise noturna com a diálise convencional, a gente tem um incremento aí pelo menos do dobro de horas, né? Imaginando 3 vezes na semana de 4 horas e 3 vezes na semana de 8 horas, né? Então nós estamos falando num aumento significativo da dose de diálise, ou seja, da dose de filtração que eu estou dando para o meu paciente. Existe também a hemodiafiltração, que é uma modalidade ainda superior à diálise, né? Então a gente sempre brinca assim, para que o leigo consiga entender, né? Sim. A diálise seria, a gente está limpando o nosso quintal ali com esguicho. Quando a gente fala em hemodiafiltração, nós estamos limpando o nosso quintal com uma VAP. Então é uma modalidade que ela tem um potencial de remover partículas que a diálise convencional não consegue. Então isso, de novo, dá um ganho, né, na vida ali do paciente, porque tem substâncias que são inflamatórias ou que estão relacionadas com as doenças ósseas, com calcificação vascular, com inflamação, com anemia, que a gente consegue remover e esse paciente tem assim, uma maior eficácia nessa filtração das toxinas pelo fato dos rins não funcionarem, né? Então o nosso foco aqui hoje é falar sobre essa modalidade que é a diálise noturna, né? Sim. Então, o que é, né, essa diálise, o que ela tem de melhor em relação às diálises
convencionais, que é essa 3 vezes na semana. O que, assim, os estudos mostram para a gente é que foi realmente, assim, comprovado uma melhora importante no controle da pressão arterial. Então, esses pacientes que dialisam, que têm essa dose maior de diálise, eles têm a remoção desse fluido do corpo muito mais lenta do que aquele paciente que vai lá e dialisa 4 horas. Então, com essa dose estendida de diálise, eu tenho um melhor controle da pressão arterial. Então, com isso, os pacientes reduzem de forma significativa o consumo dos medicamentos para controle da pressão, né? O fato de ser uma diálise mais estendida e essa remoção do líquido ser mais lenta, ela é uma modalidade que é mais protetora para o coração, né? Então, ela causa menos desequilíbrio. Então, a gente observa uma melhora, né, do dano causado para o coração, ou seja, esse paciente vai ter uma melhora dessa hipertrofia do coração, ele vai ter menos risco de evoluir para uma insuficiência cardíaca. Isso é impressionante, né? Como que só você mudar talvez o horário do tratamento, a gente consegue ter resultados e respostas e riscos menores no impacto ali daquele tratamento. Enquanto você falava, eu estava pensando, me corrija se eu estiver errada, essa modalidade que se faz à noite, o paciente consegue dormir, ela é uma modalidade confortável, e se eu estiver errada, me corrija. Mas se for isso mesmo, a gente também pode pensar numa melhora da qualidade de vida dele, né? Sim, o paciente renal crônico, ele tem muita restrição alimentar, né? Porque a maioria dos pacientes não urina nada, então eles têm muita restrição da quantidade de líquido que eles vão beber, além dos alimentos, porque, de novo, né, o rim não filtra, então ele tem que controlar o consumo do fósforo, o consumo do potássio, uma série de elementos que estão ali naquela alimentação, que ele vai ter que tomar cuidado, porque o rim só funciona quando ele está indo lá para a diálise. Então, de novo, quando eu dobro a quantidade de horas de diálise ofertada, esse paciente ele tem uma maior liberdade da dieta, né? Então, ele consegue comer melhor, com menos restrição e, de novo, com o uso de menos medicação para quelar esse fósforo da dieta. Então, isso para o paciente é qualidade de vida. Então, assim, ele não tem a estabilidade da pressão que ele tem na diálise convencional, porque a retirada do líquido é lenta. Então, ao término da terapia, ele tem menos fadiga, ele tem menos cãibra, ele tem menos cansaço pós-diálise, ele tem melhor controle da pressão arterial, consequentemente consumindo menos medicação. Ele tem maior liberdade para comer e ainda usando menos quelante. Para você ter ideia, Marjorie, tem pacientes que usam em torno aí de 6 a 12 comprimidos por dia para quelar fósforo, né? Então, quando a gente fala que ele pode comer mais e ainda reduz significativamente o consumo desses quelantes, isso é qualidade de vida, né? Além de que, como ele faz essa modalidade à noite, ele está usando, na verdade, aquele período dele do dia improdutivo para a terapia e consegue ter todo o dia para uma vida social, para o trabalho, com menos restrição, porque muitas vezes a gente tem um paciente que está no auge da carreira, né? E aquela dinâmica daquela diálise durante o dia, isso atrapalha toda uma vida, né? Isso é ótimo, né? Traz aquela qualidade de vida. Mencionando aqui rapidinho, a gente fez um episódio sobre o fósforo com a nutricionista Lilian. Foi maravilhoso também. Deixo aí a recomendação para vocês assistirem. E voltando na questão do paciente, eu fico imaginando, né? Um paciente às vezes de 30, 28, 32 anos tá ali naquela correria, trabalhando, às vezes um cargo importante, alto, que requer muito tempo, muita responsabilidade, ele poder usar o horário da noite para fazer o tratamento e ainda acordar disposto, não vejo malefícios, mas aí é uma questão que a gente entra. Você me falou só benefícios. Existe alguma contraindicação? Não existe contraindicação. Se a gente vai para a literatura, essas modalidades mais estendidas, a gente sabe que aqueles pacientes que mais se beneficiam, né, seriam
na verdade, eu vou melhorar minha colocação, não que mais se beneficiam. Teriam indicação para essa terapia seriam os pacientes cardiopatas, os hepatopatas, de novo, pela instabilidade da pressão arterial deles durante uma terapia convencional. Mas o que a gente percebe é que a maior procura por essa modalidade são dos pacientes jovens, porque, de novo, né, impacta na vida social, na vida profissional, são pacientes muitas vezes que são os provedores da casa. E isso vai ter um impacto negativo. Então, a diálise noturna, eu acho assim, embora os estudos não foram todos, não chegaram todos a provar essa melhora da qualidade de vida. Os estudos são contraditórios, mas de forma observacional, a gente percebe que é enorme o ganho de qualidade de vida deles, né? Por toda essa questão de comer melhor controle pressórico, poder usar esse período produtivo para diálise. Exatamente. Tempo para a gente hoje agora, significa muita coisa. Um dilema que a gente tem é o acesso a esse tipo de terapia, né? Então, de novo, nós estamos aqui falando hoje de um mercado de nicho que oferece para a população dialítica essa modalidade. Mas, de novo, né, a gente traz para a discussão exatamente para levar para a esfera do público, né? Era nessa questão que eu ia entrar. Se ela tem tantos benefícios, se ela é tão boa, se ela melhora tanto a qualidade de vida, por que que a gente está trazendo ela aqui hoje como algo não muito divulgado no país, como algo que não é comum? Se ela é tão boa, por que que ela não é comum? Por que que o acesso é restrito? Assim, eu acho que esse é o nosso papel, né? Fazer esse tipo de provocação. Então, acho assim, a gente tem que reunir indústria, tem que reunir as operadoras de saúde, né, os órgãos públicos, a gente precisa sentar e regulamentar isso, porque é fácil para todo mundo falar, eu não tenho legislação, eu não tenho, como que eu vou pôr preço nessa modalidade, quanto que eu cobro, né. Então, assim, a gente não pode ficar, né, passivo a esses obstáculos e, não dá para fazer porque não tem nada regulamentado. Eu acho que a gente precisa exatamente trazer à tona que vamos mostrar os nossos resultados, né? Nas nossas unidades, além de ser diálise noturna, os pacientes fazem hemodiafiltração noturna. Então, além dos benefícios que os estudos já mostram com a diálise noturna de longa duração, imagina quando a gente extrapola isso ainda com a hemodiafiltração noturna de longa duração, que os estudos já mostram melhora de mortalidade, né, aumento de sobrevida. Então, nós estamos falando de vidas, né? Então, qual é a grande questão? Quando a gente vai para uma operadora de saúde, ela tem tantas mil vidas. Então, ela entende que a doença renal é prevalente em tantos % da população. Se eu tenho tantas mil vidas, então, supostamente, eu vou ter X vidas que vai precisar de uma terapia. Qual é a mortalidade desses pacientes? É altíssima. Nossa mortalidade hoje é em torno de 20%. Então, eles têm esse cálculo. Eu tenho tantas vidas, tantos % de renal crônico, uma mortalidade de 20% ao ano. Qual é o meu orçamento para o próximo ano com diálise? É X. Só que a hora que a gente começa a aumentar a sobrevida desse paciente, aí nós temos que refazer esse cálculo, né? Quem é que vai ficar responsável por monitorizar esses indicadores de sobrevida? Então, para a operadora, é isso que a gente precisa trazer à tona. Nós estamos falando quanto custa essas vidas, né? O que a gente está querendo propor é melhora de qualidade de vida, é aumento de sobrevida desses pacientes, né? E mais uma vez, nós estamos tentando colocar no centro da discussão o ser humano, né? E não a questão financeira. Até porque o pensamento deve ser esse, né? Exatamente. Não tem um orçamento X para gastar no próximo ano. Não, temos resultados bons em relação à clínica de tratamento X e Y, vamos precisar investir mais, porque a gente tem tido um retorno positivo, né? Sim, nós a gente quer que essa que população viva e tenha qualidade de vida, né? Não é ir lá 3 vezes na semana, faz diálise, volta para casa, aquela ressaca da diálise, né? Muito distúrbio do fósforo, muita doença óssea, consequentemente, né, as calcificações vasculares, que é o que vai
e gerar um impacto na mortalidade. A maior causa de mortalidade desses pacientes são por causas cardiovasculares, né? Então, se a gente sabe que tem uma modalidade que melhora isso tudo, por que eu não vou dar acesso a todo mundo a essa modalidade? Ela não está disponível. Então, exatamente. Teria que ser uma escolha, né, dos pacientes, né? E não é o que a gente pode oferecer e, olha, não tem nada regulamentado, não tem política pública para isso, pronto, acabou. Mas quando que a gente vai sentar para conversar sobre isso, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente vive no Brasil. Falta de vaga para diálise. É muito comum nos grandes centros os pacientes ficarem hospitalizados 60 dias esperando uma vaga de diálise para poder receber alta, para continuar o seu tratamento. Então, e se a gente parar para pensar que essas unidades ficam ociosas durante a noite, né? Então, se eu estou propondo uma modalidade noturna, olha só, eu já tenho uma estrutura lá, né? Eu já tenho a máquina, eu já tenho toda uma estrutura de tratamento de água. Por que não utilizar para essa modalidade? Sim, por que ela não está sendo aproveitada, né? Quando a gente pensa em todos esses benefícios, nas condições, na quantidade de paciente renal crônico que existe hoje no Brasil, que é muito grande, a fila de transplante de rim ela é muito grande, eu só penso por que não a gente subsidiar mais tecnologias, mais pessoas para trabalharem, mais medicamentos, mais máquinas para diálise para essas pessoas, né? Isso é muito importante. E aí a gente vai longe nessa conversa, né? Porque quando a gente fala de melhorar a qualidade de vida, a gente entra em outros aspectos, né? A gente entra na vontade de viver da pessoa, na questão dela conseguir comer bem, dela conseguir trabalhar. Menos restrições, né? Dela ter menos restrições, dela ter mais vontade de viver, dela se sabotar menos, porque existem casos assim, a gente já conversou com a psicóloga Leslie, que ela falou sobre essa questão do paciente ele começar a ficar desmotivado porque ele tem muitas restrições, porque ele não quer ou não consegue se alimentar da melhor maneira. Então, quando a gente pensa, né, na diálise noturna como uma opção de resolução de tantos problemas relacionados ao tratamento, a gente vai muito longe, né? Por que ela não está disponível ainda? Porque ela está restrita, mas restrita de uma maneira muito restrita, né? Sim. São poucos centros sim, aqui no Brasil que oferecem. Exatamente, particulares. E, de novo, né? Geralmente os centros que oferecem são de iniciativa privada, né? Por que não estender isso para o SUS? Quando a gente está falando de qualidade de vida, de aumento de sobrevida, né? Não que, como você falou, não que a gente vai resolver todos esses problemas, mas a partir do momento que a gente pode permitir que esse paciente que lida com uma doença crônica, que ele tenha uma maior liberdade, né, de consumir os alimentos, do líquido. Então, basta ser um renal crônico e receber vários nãos todo dia. Não beba isso, não pode comer isso, você não pode isso. Que a hora que a gente, né, olha pela esfera do paciente, a gente entende o quanto isso é ganho para eles, né? A gente entra na questão da autonomia do paciente. Exatamente. Né? Imagina, não pode comer isso, vou passar 4 horas hoje no hospital, ainda para quem mora em São Paulo, 4 horas só, na clínica, aí você vai, você volta. Tem todo um deslocamento, e de novo, né? Quando a gente está nesse horário, né, do não produtivo, nós também estamos meio que no contrafluxo de São Paulo, né, do trânsito. Então, muitas vezes o paciente tem toda uma jornada de trabalho, às vezes ele está em casa, e aí 9 horas da noite que ele vai se dirigir até a clínica para fazer a terapia. Essa terapia vai estar sendo desligada por volta das 5 horas da manhã. Então, assim, ele otimiza o tempo dele, não só do trabalho, mas do tempo que ele perderia no deslocamento até as unidades de diálise, né? E muitas vezes a gente sabe quantas vezes é distante da casa do paciente um centro mais próximo de diálise, né? Exatamente. Então isso são coisas que impactam muito, né? Nossa. Por isso é que a gente fala, às vezes o estudo eles não conseguiram ser todos uniformes, categoricamente provar a melhora de qualidade de vida, mas quando a gente faz essa observação é nítido, né, a melhora que eles têm de qualidade de vida, né? Você mencionou sobre que existem estudos contraditórios. Qual é a contradição? Não é que é contraditório. Às vezes os estudos não conseguiram todos, né, mostrar. Os estudos
disponíveis, né? Às vezes os resultados são conflitantes. Um mostra que teve, sim, uma melhora na mortalidade. Outro estudo não conseguiu provar quando ele compara a diálise convencional com a diálise noturna. Mas aí vem uma série de observações, né? Às vezes o meu grupo controle, ele foi de uma população mais jovem, com menos comorbidades, né? Que tinha um status físico melhor. E mesmo nesse grupo a mortalidade foi muito abaixo do que comparado com a própria população em geral dialítica. Então tem várias pontuações desses estudos. Então, como eu disse, com relação à mortalidade e sobrevida, os estudos, nem todos os resultados foram unânimes. Eles têm alguns conflitos, mas, de novo, quando a gente faz um estudo observacional, daí você tem realmente um ganho de mortalidade, você tem diminuição da mortalidade e ganho em sobrevida. E da qualidade. E da qualidade de vida. De vida dessas pessoas. Exatamente. Bom, doutora, agora que a gente entendeu bem como que funciona a diálise noturna, eu gostaria que você mencionasse um exemplo, um case de sucesso. Nós temos, sim, um paciente que é bem ilustrativo, né? Maravilha. É um paciente que começou a fazer hemodiafiltração noturna em janeiro. Era um paciente que tinha um fósforo em torno de 12, isso significa um fósforo muito alto, um fósforo de difícil controle, usava muito quelante, mas como ele é um paciente lutador de jiu-jitsu, ele tem uma dieta muito rica em proteína, e isso favorecia esse descontrole do fósforo, né? E alguns meses após o início da terapia noturna, hoje esse paciente tem fósforo de 3,5, sem se privar na alimentação. Uma queda enorme. Uma queda significativa. Então, isso por isso que eu falo, né? Não precisa nada, é mais do que observacional, né? O quanto isso impactou na qualidade de vida dele. Que para ele a dieta era uma coisa importante. Ele não queria abrir mão da dieta por conta do esporte, por conta do estilo de vida que ele levava. E hoje ele consegue dialisar sem restrição da dieta, conseguir ter, né, o fósforo dentro de um valor que não está sendo um gatilho para uma doença óssea e praticando o esporte que ele mais gosta, que é o jiu-jitsu. Perfeito, né? Mas foi uma junção, né? Foi um olhar bem humanizado para a rotina daquele Exatamente. paciente, entender o que funcionava melhor para ele. E nessa linha, o que falta, né? Porque se a diálise noturna, ela traz tantos... não é benefício a palavra que eu estou procurando, possibilidades. Ela traz tantas possibilidades do paciente conseguir manter o estilo de vida que ele quer, que ele gostaria. Por que as pessoas sabem tão pouco, né? Porque eu, por exemplo, obviamente não sou médica. Se eu procuro um médico para tratar alguma doença, eu vou saber a informação que ele me passa. Então, por que as pessoas não estão cientes de que existe a possibilidade? Ainda não é uma opção tão popular no Brasil, mas existe a possibilidade. Se elas soubessem, elas teriam a condição de brigar por ela, pela existência da opção, né? Eu acho que esse é o nosso papel, Marjorie, essa provocação, né? De novo, embora hoje, né, eu trabalho com um mercado de nicho, mas, como eu falei, todo mundo veio da escola do SUS, né? E a gente quer oferecer o que tem de melhor para os pacientes, né? Então, assim, o convite que eu faço é para a população médica, né? Para que a gente não fique nesse nosso comodismo. Existem essas terapias, né? Essas modalidades dentro da hemodiálise, né? Seja hemodiafiltração diária, seja hemodiálise diária, hemodiálise noturna, hemodiafiltração noturna. Mas vamos lutar para poder ter o melhor pelos nossos pacientes, para que o paciente escolha qual é a melhor modalidade para ele, para que ele possa ter esse acesso. Como você falou, hoje a gente tem muita informação, né, digital. Então, diferente daquele paciente, só tem isso aqui, tudo bem. Hoje as pessoas vão para a internet, vão ler, vão buscar o que se faz no mundo. E por que o Brasil está aqui estagnado, né? Lá fora, né, a diálise noturna é uma coisa que já se faz há décadas. E por que o Brasil está tão atrasado? Então, assim, o convite que eu faço é para a população médica, né, para que a gente sente, junto com a indústria,
junto com as operadoras de saúde, junto, né, com a iniciativa privada, com o governo, e vamos regulamentar, né, o que a gente precisa para que isso possa ser difundido e possa ser acessível para a população. Porque eu acho que quem vai para a terapia é que tem que ter opção de escolha. Eu quero essa que para mim é melhor. Não, noturna para mim não, porque eu prefiro ficar na minha casa. Mas eu acho que é o paciente que tem que escolher, né? Se existe essa possibilidade e a gente sabe que eles vão ter um ganho de sobrevida, um ganho, né, no controle da pressão arterial, melhor controle da doença cardíaca. Então, por que eu vou cercear esse paciente de ter acesso a isso? Né? Mas, de novo, precisa lá, né? Todos os médicos, talvez a gente aí abaixar um pouco a guarda e vamos todo mundo sentar, né? E por um bem maior que estamos falando do ser humano, né? Sim, com eu acho que esse é o meu convite, né? Vamos parar de ficar com esses mitos, né? Eu acho que a gente tem que arregaçar as mãos e vamos lá junto. Eu acho que junto a gente tem mais força para lutar, né? Não adianta a gente ficar só oferecendo essa modalidade a alguns centros que estão vinculados com a iniciativa privada. Eu acho que isso tem que ser difundido para a maior parte da população, né? Sim, dá para o paciente a possibilidade que exatamente, se ela existe, de adequar o tratamento à vida dele, a escolha, e não o contrário, exatamente, né, dele adequar toda a vida. E aí ter todo um prejuízo da vida, principalmente social, por conta da terapia, né? Se a gente pode inverter e mudar essa realidade, eu acho que, né, isso eu acho que cabe a gente aqui, né? Fazer essa mudança E vamos lá plantar essa sementinha e bora lá se mexer, né? Com certeza. Doutora, maravilhoso conversar com você. Acho que esse episódio, que o dia de hoje, né, quando as pessoas descobrirem essa possibilidade, entenderem melhor como que ela funciona, tirar ali as amarras que prendem a gente de ficar, de estigmatizar algo, de ter um certo preconceito ali que fica, não conheço muito bem, o medo do desconhecido. Sim. Tirar o medo do desconhecido. Esse episódio vai ser maravilhoso para isso e eu tô muito feliz, muito contente com a sua presença, com a nossa conversa. Fico agradecida de poder contribuir e levar a informação aí para a população. Obrigada. Maravilhosa. Muito obrigada. E eu agradeço você aí também pela companhia e eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.